Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 541. Coleta Robert não disse nada e apenas entregou um documento. O governador DeWitt ficou atordoado por um momento. Depois de digitalizá-lo com sua percepção do céu, ele disse com as sobrancelhas levantadas: maneiras de condensar 1440 sementes especiais? De onde você tirou isso? Embora o segundo princípio tenha os legados do clã real, ele não é capaz de compartilhá-los conosco devido às restrições do regulamento. Se este documento vazar, provavelmente poderá comprar uma academia regional inteira. Olhando para o documento em sua mão, o governador DeWitt também estava um pouco agitado. Ele já tinha até o 5º nível das impressões místicas e os efeitos da metamorfose do mundo. Agora, com os métodos para condensar 1440 sementes especiais, ele tinha confiança para se esforçar para alcançar o nível divino dentro de alguns anos. Ao ouvir a pergunta do governador DeWitt, Robert disse enquanto sorria: isto é o que Xinjiang coletou de várias facções na região do Grande Oeste. O chefe do departamento, James, disse, sorrindo: ele realmente tem tudo planejado. Mas para você nos dar isso diretamente, você provavelmente tem algo a nos pedir? Robert disse: isso mesmo. Há mais uma coisa com a qual vou ter que incomodar vocês dois. James disse: oh, do que se trata? Se pudermos ajudar, com certeza ajudaremos. A ajuda das impressões místicas realmente fez com que ele e DeWitt se sentissem alegres. Este foi especialmente o caso de James, cuja vida útil estava quase acabando. No entanto, com a ajuda de impressões místicas, ele pode conseguir atingir o nível divino e viver muitos anos mais. Como tal, ele tinha uma grande dívida com Fan Xinjiang. Robert disse: ainda faltam alguns itens cruciais na lista de ingredientes que estamos ajudando Xinjiang a coletar. Esses itens estão nas mãos de algumas pessoas poderosas e, embora tenhamos oferecido um preço alto, eles ainda estão relutantes em se desfazer dos itens. Todos esses são ingredientes muito raros e envolvem um grande número de especialistas. Lilia, Anderson e Zhou Xingwen já partiram, mas ainda há mais 2 lugares com os quais não temos como lidar. Robert foi encarregado de ajudar Fan Xinjiang a coletar os ingredientes para o 10º nível das impressões místicas. No entanto, os ingredientes necessários para este nível eram muito raros. Alguns deles eram até heranças de família ou tesouros de seitas. Como os ingredientes poderiam ser trazidos tão facilmente? Como tal, eles precisariam pagar uma viagem pessoalmente, fazendo uso de suas proezas marciais e dinheiro. James sorriu, concordando. Eu entendo. DeWitt, vamos fazer uma viagem pessoalmente. Como Fan Xinjiang estava no processo de coletar os ingredientes para o nível final das impressões místicas e os últimos ingredientes raros apareceram, todos os especialistas de Fan Xinjiang fizeram sua jogada. No entanto, suas ações também começaram a causar mais ondulações no mundo caótico. Na escola Xuanming da região de Base, com um estrondo tremendo, uma figura se chocou contra uma parede, fazendo-a desabar e enterrar a pessoa sob os tijolos. No pátio, Anderson olhou para os mais de 100 discípulos da escola Xuanming, que o cercavam. Anderson falou com indiferença: de acordo com o acordo, eu derrotei o diretor da sua escola. A preciosa espada do tesouro de Xuanming da sua escola é minha agora. Claro, embora eu tenha usado um material em sua Xuanming Treasury Sword, não vou tirá-lo assim. Dizendo isso, Anderson pegou pilhas de notas e disse: há 3 milhões de ouro aqui. É o suficiente para comprar 30 escolas de Xuanming. Entenda que estou comprando sua espada do tesouro de Xuanming. Depois que Anderson disse isso, inúmeros discípulos voltaram-se a olhar para aqueles 3 milhões de ouro, com grande parte de sua hostilidade dissipada. Em uma floresta extremamente úmida na região das Chamas do Sul, Lilia se moveu pela floresta como uma rajada de vento. Fluxos de correntes de ar envolveram seu corpo, e ela era como uma andorinha voando livremente e disparando pela floresta em alta velocidade. No entanto, nenhuma única partícula de poeira caiu em seu corpo. Além disso,
Ela ainda carregava uma enorme caixa nas costas que parecia pesar várias centenas de jin. Apesar disso, seu movimento não foi afetado em nada. Lilie continuou até chegar a um acampamento. No momento em que ela apareceu, várias dezenas de guerreiros surgiram e a cercaram. Um homem de aparência corpulenta e cujo rosto estava coberto de tatuagens sorriu e disse: "Que jovem bonita! Por que você pensou em vir para nossa casa?" Lilia falou com indiferença: "Você é o povo da tribo Garra Sangrenta. Eu quero a cabeça da besta do clamor sangrento que você usa como oferenda de sacrifício. Diga o seu preço." Depois de meia hora de explosões, fogo, tremores e gritos atônitos, toda a Blood Cloud Tribe afundou em um estado de caos. O lugar inteiro estava cheio de árvores quebradas, casas derrubadas e pessoas chorando. Lilia saiu diretamente, carregando um enorme osso de uma fera. Atrás dela, uma caixa inteira de ouro foi deixada no chão. Inúmeros guerreiros da tribo começaram a roubar o ouro, não prestando mais atenção ao osso da besta que eles haviam usado anteriormente como oferenda de sacrifício. Nas planícies de grama nas fronteiras da região de Beze, uma miríade de feras estava enlouquecida enquanto incontáveis feras ferozes fugiam para salvar suas vidas em ondas enquanto gritavam. Atrás deles, o governador Devit ficou quieto no ar enquanto várias centenas de dragões de gelo perseguiam incontáveis bestas ferozes. Enquanto isso, a consciência de Devit continuou a receber ondas de luz e som, como se estivesse procurando por algo. Finalmente, seus olhos se estreitaram quando ele olhou para um leopardo que estava a mais de 10 quilômetros de distância. "Encontrei você, luz transmutador." Naquele instante, várias centenas de dragões de gelo perseguiram aquele leopardo, e sons estrondosos de explosões soaram. "Luiz, você não vai conseguir escapar. Entregue a pedra de sangue carmesim que você roubou." Em uma floresta seca e escura como breu nas planícies de neve branca na região do gelo do norte, acima de penhascos íngremes e precipícios, duas pessoas, uma jovem e uma velha, travavam uma batalha. O velho usava roupas brancas e tinha as costas ligeiramente arqueadas, apresentando uma aparência extremamente reverenciada como a de um imortal. Ele exalava um sentimento indescritível e ilusório. O jovem, por outro lado, parecia ser enérgico e valente, atacando o velho incessantemente como um jovem leopardo. Ele entrou com seus ataques pela esquerda e pela direita, movendo-se perto das falésias. Seu par de punhos eram como numerosos meteoros, cortando o ar com muitos raios de luz. Eles formaram uma chuva de meteoros enquanto atacavam o velho incessantemente. No entanto, não importa o quão ferozmente o jovem atacasse, seus ataques eram todos casualmente rechaçados pelo velho. Depois de meia hora atacando e defendendo, o velho empurrou o jovem para o lado e disse: "Tudo bem, vamos fazer uma pausa." "Ufa!" exalou o jovem. Então, baforadas de correntes de ar brancas apareceram imediatamente ao lado de sua boca. Mostrou claramente o quão baixa era a temperatura nas falésias e precipícios. O jovem disse: "Mestre, quando poderei passar pela minha segunda transição?" "Permaneci no nível 19 nos últimos 3 anos." O velho balançou a cabeça e disse: "Você foi provocado por alguma notícia?" "Ei!" O jovem coçou a cabeça e disse: "Agora, todos em todo o império estão dizendo que há uma espada, um punho, um sabre e um primeiro. A espada está se referindo a Fang Xingjian, o sabre referindo-se a Dong Fangling, e o outro punho referindo-se ao quinto príncipe, Kuite Krieg. Eles são considerados as 3 pessoas com maior talento, jovens gênios que têm a maior possibilidade de atingir o nível divino. Eles têm mais ou menos a minha idade. Desejo poder alcançá-los em breve e lutar com eles." "Eu posso entender como você é jovem e de sangue quente," disse o velho, "mas é ainda mais por isso que você deve acumular mais força. Existem muitos cavaleiros que não entendem a teoria de como uma boa preparação é a chave para o sucesso. Todos eles estão com pressa para alcançar um avanço para a segunda transição sem saber que após a segunda transição, eles perderiam seu potencial. Este é especialmente o caso quando neste mundo há mais tentações e menos ameaças.
Isso impedirá que alguém seja capaz de se concentrar em treinar sua vontade. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 542. Escudo do demônio do mar. O homem idoso apontou para os penhascos diante deles e disse: é exatamente como os penhascos íngremes diante de nós. Agora, você pode usá-lo para moderar sua vontade. Mas depois de concluir a segunda transição, você não morrerá nem mesmo se você cair do penhasco. De que adiantaria isso? No momento, o que você deve fazer é continuar acumulando sua força enquanto estiver no nível 19, concentrando-se totalmente em moderar sua vontade marcial. Embora você esteja apenas no nível 19 agora, você alcançou a perfeição em sua percepção celestial há muito tempo. Tempo atrás, e sua vontade marcial não é mais fraca do que a maioria dos cavaleiros de nível 29. O que eu quero é que você continue acumulando seu poder. Então, depois de concluir sua segunda transição, você poderá atingir o nível 29 em um curto período de tempo. Depois disso, você continuará em ímpeto para alcançar um avanço para se tornar um semideus com 2 níveis, ou até mesmo 3 ou 4 níveis de perfeição, o que é ainda mais benéfico para o seu futuro caminho de cultivo. Quanto a Dongfang Ling, Fang Xingjian e o Quinto Príncipe, não pense que eles são incríveis apenas porque se tornaram semideuses com grande facilidade. Seus caminhos começaram fáceis, mas depois foram atormentados por dificuldades. Quando o cultivo de alguém atinge seu nível, é muito difícil moderar sua vontade marcial então. Quanto a você, será difícil no começo, mas fácil na fase posterior. Depois de concluir a segunda transição, você levará apenas 1 a 2 meses para superá-los totalmente. Mestre, isso é verdade? Claro. Não se compare a Fang Xingjian, Dongfang Ling e o Quinto Príncipe. Existem inúmeros gênios na história que se tornaram semideuses em um curto período de tempo, confiando em seus talentos. Seu objetivo no futuro é pelo menos alcance o nível divino e deixe seu nome para trás na história. O homem idoso disse afirmativamente: no caminho das artes marciais, a vontade de alguém é o mais importante. Quanto mais poderosas forem suas habilidades, mais difícil será moderar sua vontade. Como resultado, seu poder se tornará mais fraco. O mundo é cheio de desafios que podem constantemente moderar sua vontade e ajudá-lo a construir uma base extremamente sólida. Você disse bem. Assim como o homem idoso estava pregando para o jovem, o chefe do departamento James saiu lentamente, olhou para os dois e disse: no caminho das artes marciais, a vontade de alguém é o mais importante. Quanto mais poderosas forem suas habilidades mais difícil é moderar sua vontade. O que você disse mostra a sua compreensão única e original em relação ao corpo físico e à vontade marcial. O homem idoso lançou um olhar para James e disse com indiferença: você está escondido ao lado por tempo suficiente. Quem é você? Por que você está encontrando problemas conosco, que somos apenas 2 pessoas insignificantes? Você não é uma pessoa insignificante. James sorriu. 10 anos atrás, o Ardor Might controlava o transporte fluvial em toda a região norte do gelo, e seu líder, Wang Guan, era conhecido como o Rei Dragão Negro. Ele era um poderoso guerreiro de nível 29. No entanto, o Black Dragon King foi posteriormente derrotado pelo Fist Emperor, e o Ardor Might também foi assumido pela Great River Alliance. O Black Dragon King desapareceu completamente, mas dizem que ele se mantém escondido com uma grande quantidade de riqueza pertencente ao poder do Ardor. Também é dito que ele está nutrindo secretamente um discípulo, preparando-se para se vingar da aliança do Grande Rio. O primeiro imperador era um dos 10 maiores especialistas em nível divino do mundo, e a Great River Alliance era a facção que ele havia fundado, que detinha controle total sobre as 72 hidrovias. O Quinto Príncipe disse uma vez que havia se tornado o irmão jurado do primeiro imperador, fazendo com que todos ficassem muito surpresos. Ao ouvir as palavras de James, os olhos do homem idoso se encheram de indícios de uma aura assassina fervilhante. Quem é você? James da região do Grande Oeste, James disse calmamente. Naquela época,
O Ardor Mid possuía pó medicinal moído das lendárias vinhas de 9 cores e 9 aromas, certo? Dê para mim e não irei mais incomodá-lo. Eu sei que você também não está com pouco dinheiro, mas ainda estou disposto a desembolsar 1 milhão de ouro para comprá-lo. Se você quer o pó medicinal das videiras de 9 cores e 9 aromas, então vamos lutar primeiro. Violentos trovões celestiais e forças de magnetismo terrestre se estenderam do corpo do homem idoso que era o Rei Dragão Negro, exibindo os poderes que ele tinha como um semideus com um nível de perfeição. No momento seguinte, duas figuras se enfrentaram ferozmente. As montanhas e os rios quebraram e o mundo se despedaçou. O jovem, que estava ao lado, gritou de espanto ao recuar como se estivesse enfrentando um desastre natural. Do ponto de vista do jovem, o lugar estava cheio de pedaços quebrados de montanhas, gelo e neve esmagados, bem como fortes vendavais. Não parecia um spar entre duas pessoas. Tudo o que ele viu foi apenas a descida de desastres sem fim. No entanto, no instante seguinte, um grito foi ouvido da tempestade. Onde você conseguiu um equipamento de restos divinos? HMPH, o que você acha que tenho feito nos últimos 10 anos? Gastei todos os meus esforços, usei tudo o que o Ardor Mid tinha naquela época e vasculhei o mundo para encontrar materiais. Fiz tudo isso apenas para consertar este escudo demoníaco do mar. Mesmo o próprio primeiro imperador não será capaz de romper este escudo do demônio do mar sem fazer algum esforço. Morra. Quando o Rei Dragão Negro era jovem, ele era apenas um pescador comum. Então, um dia, ele acidentalmente desceu ao fundo do mar e encontrou um pedaço quebrado do equipamento dos restos divinos. A partir dele, ele compreendeu um conjunto de técnicas de nutrição, técnicas de treinamento e técnicas de matança. Foi apenas a partir daí que o Black Dragon King, que fundou o Ardor Mid, surgiu. Depois de fundar o Ardor Mid, o Black Dragon King tentou tudo o que pôde para consertar o Sea Demon Shield. No entanto, antes que ele pudesse fazer isso, ele foi derrotado pelo primeiro imperador, desperdiçando todos os seus esforços. Nos últimos anos, ele gastou toda a riqueza que acumulou, saiu em busca dos ingredientes necessários e dedicou muito esforço a essa tarefa. Então, finalmente, ele conseguiu consertar o escudo. Seu objetivo era nutrir seu discípulo para se tornar um semideus com 4 níveis de perfeição, ou até mesmo para o nível divino. Ele então faria seu discípulo derrotar o primeiro imperador em seu nome enquanto usava o escudo do demônio do mar. Depois disso, eles reconstruiriam Ardor Mid. Houve outro som ensurdecedor e o mundo inteiro ficou em silêncio. No entanto, o jovem sentiu como se uma série de sombras negras tivesse passado por seus olhos. Era a silhueta de James. No instante seguinte, outra onda de poder o envolveu. Depois disso, luzes e sombras continuaram piscando. Então o jovem foi agarrado por alguém que corria em alta velocidade. Pensando em ir embora. Vou agarrá-lo e oferecê-lo ao primeiro príncipe para se juntar a ele. Esta será uma boa maneira de silenciá-lo, caso você vaze notícias sobre mim. HMPH. O primeiro príncipe deseja abranger todas as facções do mundo e definitivamente não deixará a aliança do Grande Rio e o primeiro imperador fora. Vou me juntar ao acampamento dele e acabar com a aliança do Grande Rio completamente pelas mãos da família real. No céu, uma série de pensamentos passou rapidamente pela mente do Rei Dragão Negro enquanto ele e seu discípulo eram envolvidos por uma onda de luz que era da cor azul oceano. Atrás de suas costas, havia uma imagem fantasmagórica piscando de um monstro que rugia incessantemente. Quase sem hesitar, ele se transformou em um meteoro, perseguindo James. Neste momento, Fang Xingjian já havia retornado para a grande cidade ocidental. No momento em que chegou, foi procurar Robert, que havia sido encarregado de reunir os ingredientes para as impressões místicas. Como é? Estão todos os ingredientes? Robert respondeu. Xingjian, pedi ajuda a Anderson, Lilia, Zhou Xingwen, bem como ao Lord David e Lord James para me ajudar a reunir alguns ingredientes preciosos. Além de Lord James, os outros já voltaram. No entanto, mesmo que Lord James traga um item de volta,
Ainda falta mais uma coisa. Fan Xingjian franziu a testa e perguntou, falta de mais um? O que é? Fan Xingjian precisava do 10º nível das impressões místicas para ajudá-lo a se esforçar e alcançar o nível de regeneração cerebral. O requisito para atingir o nível de regeneração cerebral era ter uma vontade extremamente poderosa que pudesse existir fora do corpo físico. Teria que ser uma vontade que ainda pudesse continuar a pensar mesmo depois que a pessoa estivesse morta. A segunda coisa era que exigia que a pessoa tivesse uma compreensão profunda do cérebro. Pode-se considerar que Fan Xingjian mal conseguiu alcançá-los. No entanto, a regeneração do cérebro era uma questão de vida ou morte. Portanto, ele ainda esperava poder primeiro colocar as mãos no 10º nível das impressões místicas e depois tentar alcançá-lo quando se sentisse mais confiante. Afinal, mesmo que sua expectativa de vida não diminuísse, se ele danificasse o seu cérebro em sua tentativa de regeneração cerebral e, assim, se tornasse um idiota pelos 3 anos restantes de vida, seria melhor morrer. Fan Xingjian estava muito confiante e claro de que sua vida útil de 3 anos não mudaria. Portanto, ele não morreria tão facilmente. No entanto, ainda era possível que ele fosse aleijado, confinado ou selado. Portanto, ele não faria as coisas de forma imprudente. Robert respondeu, ainda estamos com falta da origem Sense Stone. A origem Sense Stone era um mineral único das lendas. Parecia um rubi e possuía o poder de armazenar a consciência de qualquer pessoa. Fan Xingjian olhou para Robert e disse, é porque não pode ser encontrado ou você não consegue colocar as mãos nele? É um tesouro valioso que é capaz de armazenar a consciência humana, permitindo-lhe viver mesmo na ausência de um corpo físico. Não preciso explicar o quanto é valioso, disse Robert, sorrindo amargamente. Não consigo encontrar um que esteja sem dono. Quanto aos que têm dono, há um na Cidade da Verdade Universal, e a capital imperial também deveria ter um. Há também o lendário Santuário Terreno. Disse que eles têm um pedaço extremamente grande da origem Sense Stone, que é o bem mais valioso da seita, e acumulou a inteligência de todos os líderes anteriores em sua história. Quanto às outras pessoas, eles provavelmente fizeram tudo o que puderam para esconder depois de colocar as mãos em um. Eles não vão deixar a notícia vazar mesmo depois de algumas décadas ou alguns séculos. Vamos continuar mais tarde. Nesse momento, Fan Xingjian parou Robert e se levantou, olhando para o céu. Alguém está vindo. Eles são bem rápidos. Especialistas em semideuses. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 543 Maré de aniquilação mundial. James e o Rei Dragão Negro estavam no céu quando uma pessoa escapou e a outra o perseguiu. Ambas as partes eram semideuses com um nível de perfeição. A perfeição de James estava em sua regeneração cerebral, enquanto para o Rei Dragão Negro, era a resistência de seu corpo. Nenhuma das partes se especializou em força e suas velocidades foram praticamente as mesmas durante a perseguição. James liberou todo o seu poder, explorando a força geomagnética da Terra. Ele se movia em uma velocidade rápida como se não fosse afetado pela gravidade. Por outro lado, o Rei Dragão Negro parecia ter realmente se tornado o lendário Rei Dragão. Onde quer que ele passasse, havia fortes tempestades e, enquanto ele se movia, era acompanhado por fortes vendavais e relâmpagos. Enquanto ele o perseguia, ele enviou muitos tornados violentos e raios em direção a James. Você é capaz de escapar? Rugido do dragão do vento. O Rei Dragão Negro estendeu a mão e um tornado começou a cercá-lo. Então, no momento seguinte, quando seu punho socou, o poder jorrando cortou em direção a James a uma velocidade de mais de 1000 metros por segundo. James soltou uma gargalhada fria, virou-se e devolveu o soco. Seu soco instantaneamente se transformou em uma onda de escuridão. Era majestoso. Extremamente majestoso. Também era pesado, extremamente pesado. O soco de James foi como se um planeta tivesse descido dos céus, carregando consigo um poder extremamente pesado e imensamente majestoso. Este foi o movimento mortal, Meteor Strike,
James tinha compreendido das artes marciais do monarca melancólico depois de ter observado o monumento do Panteão por muitos anos. Com o golpe de um único soco, parecia não haver luz vindo do sol ou da lua. O impacto do soco pressionou em direção ao uivo do dragão da fênix do rei dragão negro. Bang! As correntes de ar se dissiparam e a forte força de perfuração também desapareceu. O rei dragão negro perguntou: "Você finalmente não está mais fugindo?" "Fugir? Esta é a região do Grande Oeste. Você é quem deveria estar fugindo", James disse, soltando um bufo. "Eu só estou tentando comprar suas vinhas de 9 cores e 9 aromas de você. Há necessidade de você me perseguir desde a região de Beze. Quem no mundo não gostaria de colocar as mãos em uma arma dos restos divinos?" O rei dragão negro perguntou: "Agora que revelei, vocês não vão pensar nisso? E mesmo que seja esse o caso, se essa notícia vazar, não vou acabar me tornando inimigo comum de todos no mundo. Todos vão vir e tente arrebatar meu Ceia Demon Shield. Mas tudo bem. Vou matar você hoje e trazer seu cadáver comigo para me juntar ao primeiro príncipe." O rei dragão negro é verdadeiramente cruel. No entanto, esse seu escudo demônio do mar ainda não é suficiente para me matar. Enquanto ele falava, os punhos de James se transformaram em uma miríade de camadas empilhadas de sombras de punho, formando um ataque em direção ao rei dragão negro. Soco meteoro real. Com este ataque, a gravidade dentro da área de alcance de 1000 metros parecia se tornar caótica. Cada soco que James lançava carregava uma violenta onda gravitacional. Onde quer que os socos passem, a tempestade controlada pelo Rei Dragão Negro foi esmagada. Incontáveis ondas gravitacionais se acumularam e se fundiram, e então finalmente se transformaram em uma onda de força de punho avalanche que jorrou em direção ao Rei Dragão Negro. Fluxos de ondas gravitacionais se acumularam e, neste momento, era como se o Rei Dragão Negro estivesse em um espaço de 100.000 metros abaixo do mar. No entanto, sua expressão permaneceu calma, pois era apenas devido ao Ceia Demon Shield se transformando em uma cor azul oceano e o envolvendo. "É inútil. Meu escudo demoníaco do mar é um equipamento de restos divinos que foi especialmente usado por um especialista em nível divino para se proteger. Foi forjado a partir de quantidades infinitas de vapor da água do mar, e cada gota liberada pode afogar uma cidade inteira. Não importa o quão poderoso você seja, você é capaz de causar algum impacto em um oceano inteiro." Em meio à sua risada maníaca, o Rei Dragão Negro avançou em direção aos ataques de James. Ele não defendeu nada e apenas atacou. Ondas de poder violento estouraram entre os dois, mas os ataques de James foram completamente ineficazes. Como resultado, James logo ficou em uma posição desvantajosa. Assim que James foi empurrado para uma posição desvantajosa, uma onda de espada violenta que disparou do oeste. Uma espada branca que com mais de 10 quilômetros de comprimento e 3 a 4 quilômetros de largura cortou o ar como a Via Láctea. Isso dividiu a tempestade, que o Rei Dragão Negro estava controlando, em duas. Em seguida, atingiu o corpo do Rei Dragão Negro com um estrondo. O brilho azul do oceano que representava o Ceia Demon Shield começou a tremer descontroladamente, enviando ondulações sem fim. Era como se fosse quebrar a qualquer momento. A terrível espada que passou pelo Rei Dragão Negro. Em seguida, uma parte dela disparou no ar, rasgando as nuvens, enquanto outra caiu no chão, destruindo completamente o pico de uma montanha. Foi só depois de um minuto inteiro que a espada que tinha mais de 10 quilômetros de comprimento, se dissipou completamente. Todo o céu estava completamente limpo. A tempestade desapareceu e a luz do sol voltou a brilhar. Olhando para o chão que havia sido fortemente marcado por incontáveis marcas de espada, os olhos do Rei Dragão Negro ainda tinham medo neles. Se não fosse pelo Ceia Demon Shield, ele teria morrido do ataque anterior. Ele levantou a cabeça para dar uma olhada e viu que, sem que ele soubesse, Fang Xingjian já estava ao lado de James. O Rei Dragão Negro perguntou: "Quem é você?" Fang Xingjian não lhe deu atenção. Em vez disso, ele apenas olhou para James e perguntou: "Professor,
Você está bem? Não é nada. É só que estou velho e inútil agora. James sorriu amargamente, acenando com a mão. Fan Xingjian sorriu. Você pelo menos conseguiu atraí-lo aqui. Deixe o resto comigo. Fan Xingjian então levantou a cabeça e olhou para o Rei Dragão Negro enquanto dizia: Eu sou Fan Xingjian. Você é o Rei Dragão Negro, certo? Meu professor foi procurá-lo para comprar as vinhas de 9 cores e 9 aromas. Por que você está o perseguindo e querendo matá-lo? Você é Fan Xingjian? Os olhos do Rei Dragão Negro e de seu discípulo estavam cheios de espanto. A partir daquele ataque poderoso, o Rei Dragão Negro até pensou que Fan Xingjian era na verdade o segundo príncipe. Você veio em boa hora. Vocês dois podem morrer juntos. O Black Dragon King zombou e lançou ambos os punhos, realizando o Wind Thunder Roar. Naquele instante, violentos vendavais sopraram e relâmpagos atingiram, trazendo uma vontade jorrando com um impacto de montanhas uivantes e mares agitados. Uma tempestade foi trazida mais uma vez. Desta vez, foi ainda mais assustador do que o anterior. Nuvens escuras pareciam estar cobrindo toda a região do Grande Oeste a uma velocidade surpreendente. A chuva forte parecia que ia transformar o chão sob seus pés em um vasto oceano. A técnica Killing que o Black Dragon King herdou, o massacre do tsunami, era com o conceito de que tudo no mundo veio do oceano e eventualmente retornaria ao oceano. Tendo visto a exibição anterior de proeza de Fan Xingjian, o Rei Dragão Negro não se atreveu a se conter e fez tudo no momento em que fez seu movimento. Toda a vida no mundo se origina do oceano, e o mundo inteiro acabará sendo engolido pelo oceano no final. Toda a vida acabará voltando para o oceano. Pegue isso. Maré de aniquilação mundial. Quantidades infinitas de vapor d'água se condensaram juntas, transformando-se em um míssil feito puramente de água e disparando em direção a Fan Xingjian. Era como se a água tivesse substituído o ar, transformando-se em um míssil de água. Assim que explodisse, a água jorraria a uma velocidade de vários milhares de metros por hora. As ondas de choque formadas a partir do impacto da água teriam uma proeza 100 vezes mais forte do que qualquer míssil. Como se retratasse uma cena em que todas as vidas vêm do oceano e eventualmente retornariam ao oceano, esse ataque poderia puxar qualquer um para a vastidão do oceano. Além disso, este ataque foi desencadeado com força total e, portanto, teve proeza suficiente para afogar a área dentro de si em um lago. Na verdade, o nível mais alto desse movimento buscava a habilidade de afogar o mundo inteiro com um único golpe. Usando o coração de alguém para substituir o núcleo do céu, traria uma evolução para o mundo e engoliria o mundo mortal. Diante do ataque com força total do Rei Dragão Negro, Fan Xingjian cerrou o punho ferozmente e o ar pareceu começar a tremer. Não. O ar não estava tremendo. Foi só que a ação de Fan Xingjian de cerrar o punho fez com que o espaço se contorcesse, parecendo que o ar havia tremido. Com 1,08 bilhão de partículas físicas, 1.440 sementes especiais internas e 9.270 sementes externas especiais. Uma força física violenta sem precedentes fervia no corpo de Fan Xingjian, na medida em que apenas a mera ação de cerrar o punho faria com que o espaço se tornasse torcido. Então, no momento seguinte, Fan Xingjian deu um único passo à frente, dobrando ligeiramente os joelhos. Seus socos dispararam como um dragão furioso, esmagando ferozmente a maré de aniquilação mundial que estava jorrando em sua direção. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 544, rendição. Neste momento, foi como se o mundo inteiro tivesse ficado em silêncio. Os raios de luz ao redor da palma da mão de Fan Xingjian pareciam torcer conforme o espaço torcia. Sua palma parecia conter o poder mais terrível do mundo. O poder de seu soco quebrou incontáveis partículas físicas diretamente, e as partículas físicas começaram a decair. O mundo inteiro de repente ferveu, e uma luz branca penetrante explodiu do local onde o soco de Fan Xingjian havia acertado. Estes foram os resultados da temperatura e pressão surpreendentemente altas que foram convertidas em energia de movimento após a colisão. Toda a esfera de água explodiu a uma velocidade surpreendente.
Ele rompeu as nuvens escuras, rompendo a atmosfera e jorrando em todas as direções. Mais de um terço da água evaporou instantaneamente. Uma porção da água restante foi arrancada da camada atmosférica, enquanto outra porção da água se espalhou no céu sobre toda a região do Grande Oeste, onde a chuva durou 2 horas. Fan Xingjian sacudiu o pulso, olhou para o rei dragão negro que estava atordoado e perguntou: "O que você disse antes?" Zuoji. Com um som alto, o rei dragão negro disparou, e toda sua mente estava completamente cheia até a borda com o soco aterrorizante de Fan Xingjian. Com um único soco, até mesmo o espaço ficou torcido. Com um único soco, partículas físicas explodiram, produzindo chamas e vendavais violentos. Que tipo de poder era esse? Além disso, quando esse soco foi lançado, Fan Xingjian ainda era capaz de controlar o poder com grande maestria, evitando que o Rei Dragão Negro recebesse qualquer dano. Mesmo a água que estava caindo havia apenas se tornado uma chuva pesada, sem causar nenhum dano. Que tipo de controle incrível era esse? O mais assustador foi que a outra parte parecia ter desferido esse soco casualmente. Não tinha sido seu poder total. No entanto, o mais assustador foi que a pessoa que lançou esse soco foi Fan Xingjian. No entanto, o que Fan Xingjian realmente se destacou foi em suas artes de espada. Eu pensei que, embora Fan Xingjian tenha uma grande reputação, ele é apenas um semideus com 2 níveis de perfeição ou, na melhor das hipóteses, com 3 níveis de perfeição. No entanto, provavelmente apenas um especialista em nível divino seria capaz de se defender daquele soco de antes. O que diabos está acontecendo? Mais de 100 sementes especiais cresceram e explodiram, aumentando a velocidade do Black Dragon King a um novo extremo. Ele não se atrevia mais a ter mais trocas com o Fan Xingjian. No entanto, ele havia apenas disparado uma distância de 10 quilômetros quando uma afiada e cegante intenção de espada que era como a picada de uma agulha perfurou sua mente. Fique atrás. Quando essa voz soou em sua mente, um poder extremamente violento desceu do céu. O Rei Dragão Negro olhou e viu que tudo em sua visão havia se tornado distorcido. Todos os raios de luz foram torcidos e dobrados à força por esse jorro de poder. O céu inteiro parecia ter desabado. Ah! Com um berro maníaco, outros mais de 100 fluxos de sementes especiais detonaram explosivamente por todo o corpo do Rei Dragão Negro. Ele brilhou com um forte brilho azul oceano, e a defesa do Sea Demon Shield foi levada ao extremo em suas mãos. Sons de estrondo soaram e muitas ondas de sons fervilhantes continuaram a ser emitidas da superfície de seu corpo. O escudo de luz formado a partir do escudo do demônio do mar parecia uma grande área do mar, provocando inúmeros tsunamis enquanto cercava o Rei Dragão Negro. No instante seguinte, uma palma desceu do céu e bateu em direção ao Rei Dragão Negro. Bem quando a palma da mão pressionou explosivamente, toda a água do mar e a luz azul se desfizeram e desapareceram. O ar parecia ter sido comprimido em algo físico, congelando o Black Dragon King no ar em algo que era como um âmbar. A palma da mão então bateu no Rei Dragão Negro, e o escudo do demônio do mar se transformou em um escudo azul oceano, bloqueando na frente de Fan Xingjian e liberando uma grande luz. Uma quantidade inacreditável de vapor da água do mar foi condensada neste único escudo e, quando a palma da mão de Fan Xingjian bateu, camadas e camadas de ondas ondularam. Fan Xingjian sentiu como se tivesse batido a palma da mão no mar. Embora o tsunami fervilhasse violentamente, o mar em si não foi afetado. Que bom escudo! Fan Xingjian soltou um longo assobio. Se você pode receber até mais 3 socos de mim, eu vou deixá-lo fora. O Rei Dragão Negro olhou para o escudo do demônio do mar, que tremia violentamente, com uma expressão pálida. Ele podia sentir que depois que Fan Xingjian deu um soco antes, ele havia perdido o controle de mais de 10% do vapor de água que havia retornado ao mundo. Isso fez com que a área dentro de Senli fosse coberta por nuvens escuras, e o denso vapor da água poderia fazer alguém sufocar apenas inalando uma única respiração. Embora o ataque imensamente poderoso não pudesse quebrar o mar, ele poderia atingir o vapor de água nele, espirrando no ar e nas camadas de nuvens.
No momento seguinte, Fan Xingjian juntou os punhos e os ergueu. As auras das 1.440 mais 9.270 sementes especiais em todo o seu corpo explodiram violentamente, e os 1,08 bilhão de partículas físicas liberaram uma grande quantidade de luz. Fan Xingjian parecia ser como um homem de fogo. O que está acontecendo? Por que há tantas auras de sementes especiais? Sentindo a situação vindo do corpo de Fan Xingjian, o Rei Dragão Negro estava completamente atordoado. No momento seguinte, uma onda de poder que era como a explosão de um míssil nuclear explodiu do corpo de Fan Xingjian. Fan Xingjian cerrou os punhos com força e os esmagou violentamente. Em todos os lugares que seus punhos passavam, todo o ar se comprimia, criando um atrito enquanto eles roçavam um no outro, esquentavam e eventualmente se transformavam em chamas de plasma. Seus dois punhos eram como chamas coloridas que queimaram. Com seus dois punhos como centro, ondas de choque aterrorizantes, radiações e chamas ardentes se espalharam descontroladamente. Essas foram apenas as repercussões produzidas quando seus punhos viajaram no ar. Quando os punhos de Fan Xingjian realmente esmagaram, o Seiya Demon Shield soltou um grito penetrante e afundou loucamente. Assim como um reservatório vazando, o vapor da água se espalhou no ar, cobrindo todo o céu com escuridão. As chamas de plasma, que se formaram quando os punhos de Fan Xingjian passaram no ar, desencadearam uma série de trovões e relâmpagos enquanto queimavam no vapor da água. Que sensação boa! Fan Xingjian soltou uma risada alta. Esta foi a primeira vez que ele liberou seu poder sem inibições depois de atingir a perfeição em suas sementes especiais e levar seu corpo físico a grandes alturas. Apenas um equipamento de restos divinos como o Seiya Demon Shield, especializado em defesa, poderia permitir que ele liberasse seu poder sem tais inibições, exibindo proezas sem fim. No momento seguinte, Fan Xingjian exerceu força em suas duas pernas, e o espaço passou por uma série de tremores e torções quando ele disparou mais de 10.000 metros no ar. Ele então ergueu o punho mais uma vez, ativando todos os seus músculos. Ele provocou fortes vendavais explosivos, fazendo a atmosfera gritar e provocando um tornado de escala 8. Fan Xingjian então disparou ferozmente. Por onde passava, o ar explodia de suas pisadas e os trovões ribombavam incessantemente. Assim que ele estava prestes a socar o Seiya Demon Shield, uma vontade poderosa veio jorrando em sua direção. Render. Eu me rendo. Com um estrondo alto, o punho de Fan Xingjian passou pelo corpo do Rei Dragão Negro, socando o ar. Então o ar o transformou em um estado de plasma e em um fluxo de partículas coloridas carmesim, explodindo em direção ao solo. Uma grande quantidade de solo foi vaporizada e a terra tremeu como água ondulante. O Rei Dragão Negro olhou com olhos arregalados, apenas para encontrar um buraco negro sem fundo com um diâmetro de várias centenas de metros aparecendo no chão. Ele engoliu em seco e disse: "Estou disposto a oferecer minhas videiras de 9 cores e 9 aromas. A única coisa que peço em troca é que Lord Fan Xingjian poupe minha vida." MMM. Fan Xingjian murmurou com indiferença. Quando o Rei Dragão Negro viu o olhar aparentemente insatisfeito nos olhos de Fan Xingjian, ele soltou um suspiro. Quem diabos é esse Fan Xingjian? Ele seria capaz de enfrentar especialistas de nível divino com força apenas com este corpo físico aterrorizante sozinho. E pensar que eu pensei que depois de restabelecer o escudo do demônio do mar, ninguém abaixo do nível divino seria páreo para mim. Vamos. Conversaremos depois que voltarmos. Depois de dizer isso, a luz ao redor de Fan Xingjian se dissipou lentamente. Seu cabelo ereto que estava coberto de luz branca também gradualmente voltou ao seu estado original. Ele lentamente conteve a aura que estava surgindo de seu corpo. Olhando para esta cena, o Rei Dragão Negro soltou um longo suspiro, e foi só então que ele relaxou. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos.
Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.